A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Podem acessar-nos também pelo aplicativo da nossa emissora. Entre no seu Play Store, digite Rádio Clube FM 87,9. Em qualquer parte do país ou do mundo, você ouve a Rádio Clube FM. Ou também pelo YouTube, o canal é Viver _Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite aos ouvintes da Rádio Clube FM. Nós estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E assim nós vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre crianças especiais. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Prossegue orando, fiel ao bem que te revele o espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro e toda construção respeitável começa na ideia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Não vale prometer sem cumprir. A oração, dentro da alma comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando crianças especiais. O desajuste emocional pode se manifestar em forma de inquietação, agressividade, choro excessivo, medo, pesadelos, insônia e até prejudicar desenvolvimento físico e cognitivo. E as causas do problema, porém, podem ser variadas, é preciso saber distingui-las. E lembrando a todos que os pais têm um compromisso dobrado aí, ou até mais, porque essas crianças exigem muito dos familiares. Pela sua extrema maleabilidade psíquica, a criança absorve facilmente os reflexos vibratórios e emocionais do ambiente, diante de um comportamento anormal de sua parte. Deve-se, antes de mais nada, procurar as causas na atmosfera psíquica que a cerca. Mesmo que os adultos não demonstrem agressividade, desespero, angústia e outros sentimentos negativos e os trancafiem dentro de si, nem por isso as crianças desde o berço deixam de senti-los, de captá-los, manifestá-los, se eles existem no íntimo das pessoas que os acompanham. A criança sente, inclusive a própria mãe, quando está na gestação, se ela tiver sentimentos negativos contra a gravidez, a criança mesmo no ventre sente. E depois pode trazer problemas, inclusive na vida já em formação, no recém-nascido.
Não só o estado emocional explícito ou embutido dos adultos, mas igualmente atitudes e orientação educacional inadequadas em relação à própria criança produzem desajustes emocionais profundos. Por exemplo, tapas, gritos, repreensões severas ou indiferença, rejeição e abandono. Esses fatores foram largamente estudados por várias correntes psicopedagógicas. E aqui nem nos referimos às aberrações, infelizmente não tão raras, como o abuso sexual e a pancadaria, que obviamente chegam a abalar a personalidade da criança por toda a vida e talvez até além. Quantos traumas graves, de crianças, porque foram espancadas brutalmente por pais completamente desequilibrados, alguns usuários de drogas ou do álcool, enfim, traumas que vão acompanhar essa criança, esse jovem, esse adulto, idoso, a vida toda, cara. A responsabilidade dos pais, dos orientadores é enorme, Outras condições muito comuns em nossa sociedade atual também podem ser causas de anormalidades emotivas. A criança pode ter o impedimento de dar livre curso à sua criatividade, à sua energia física e psíquica. O viver sempre em ambientes fechados, onde não possa mexer em nada, levando uma vida muito contrária à sua natureza expansiva e criadora. Isso é um crime, A criança tem uma energia muito grande, precisa mesmo correr, brincar, e aí fica trancafiada dentro de uma casa onde os pais são exigentes ao extremo. Não mexe nisso, menino, não pega aquilo, menina. Olha, isso aí é um crime, cara. Leva as crianças para o parque, se você não tem espaço na sua casa. Deixa as crianças extravasar suas energias. Crianças que brincam assim fora, tem espaço e liberdade, no começo da noite já estão com sono querendo dormir, porque se gastaram energia o dia todo. Aquelas que não têm o que fazer, o que acontece? Chega à noite e não dorme, para dormir lá pela madrugada, enfim, tudo um descontrole muito grande, Excesso de atividades passivas, como desenvolvidas na escola atual, muitas horas de televisão por dia, contato com literatura, cinema, celular, conteúdo violento, até pornográfico, ou mesmo experiências vividas nestes setores, etc. Mas existem também as causas espirituais. As crianças podem revelar desde cedo desequilíbrios emocionais trazidos do passado, ou podem ainda sentir influências negativas de espíritos obsessores ligados a ela e à família. Entretanto, só se pode identificar com toda certeza de que um desequilíbrio emotivo provém dela própria ou de espíritos perturbadores quando as causas ambientais estiverem eliminadas. Portanto, aqui compete aos pais espíritas, que têm esse conhecimento, muitas vezes de levar seus filhos para um tratamento de desobsessão. Não vai ter contato, obviamente, mas vai até a instituição espírita. Ou seja, em uma criança que vive num ambiente saudável, alegre, tranquilo, onde sejam cultivadas a prece, conversas elevadas, limpeza material e moral, e ainda assim persistirem aos desajustes, então eles serão de fato originários dela própria, mas todo esse ambiente positivo é o primeiro requisito de qualquer terapia. Então, se a criança está num ambiente saudável, equilibrado, limpo e moralmente falando também com muita paz, e ela tem problema, então o problema é dela de encarnações passadas ou processos obsessivos que precisam de cuidados especiais. A educação é toda a influência exercida por um espírito sobre o outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Então, compete aos pais, por exemplo, ter uma influência positiva na educação dos filhos. Essa influência leva o educando a promover automaticamente o seu aprendizado moral e intelectual. Trata-se de um processo sem qualquer forma de coação, pois o educador apela para a vontade do educando e conquista-lhe a adesão voluntária para uma ação de aperfeiçoamento. Educar é, pois, elevar, estimular a busca da perfeição, despertar a consciência, facilitar o progresso integral do ser. Um educador pode amar muitos educandos,
mas com cada um deve estabelecer uma relação individual. Amamos indivíduos e não massas ou grupos. Amar alguém é conhecê-lo profundamente, é interessar-se pela sua felicidade, seu progresso, pois isso, o amor verdadeiro é sempre educativo e a educação verdadeira é sempre um ato de amor. Então o amor não é um apetrecho, um aspecto na educação. A relação entre o amor e a educação é intrínseca, indissociável. Então tem que caminhar juntos, lado a lado, ligado a uma outra, né? E essa relação educativa pode se dar em qualquer relação humana. Não ocorre apenas entre adulto e criança, pode até ser invertida. Uma criança pode educar um adulto, na medida em que, sendo um espírito mais evoluído, produza uma influência benéfica sobre ele. Um verdadeiro líder religioso ou político é um educador quando provoca uma transformação positiva em seus seguidores. Um amigo mais consciente espiritualmente pode educar outro amigo. Uma esposa educada, um marido e vice-versa. Todas as vezes que um ser humano desperta um bem, no outro se dá um ato de educação. Tenham disso os protagonistas consciência ou não. Então tenham eles essa consciência ou não, acabam fazendo um bem muito grande quando trata com lealdade, respeito e, acima de tudo, com muita educação o seu semelhante, despertando nele novos valores. Qualquer processo que se afasta disso não é educação, é simplesmente alguma forma de domínio, de patologia ou de prejuízo para aquele que o recebe. Devemos, pois, reconhecer que muitos dos que se tem praticado ao longo dos séculos com o nome de educação infantil não é digno desse conceito. O autoritarismo, a tentativa de moldar o outro à nossa imagem e semelhança ou nos parâmetros de alguma moldura social, as influências deformadoras de um ambiente vicioso, o domínio violento de um ser humano sobre outro, o abuso da força física, a imposição pela malícia da chantagem, todas essas relações tão comuns entre adultos e crianças e entre os próprios adultos não podem ser de forma alguma classificadas de educativas. No entanto, pode-se alegar que muita coisa tem sido feita pela educação nos últimos séculos. É verdade que muitos homens e mulheres têm trabalhado arduamente para aclarar os caminhos da educação infantil. Concomitantemente, tem-se lutado pelo respeito aos direitos sociais, políticos e individuais dos seres humanos em geral. Mas ainda há muito o que fazer. Esbocemos um rápido inventário sobre o atual estado das ideias e das práticas da educação infantil, analisando suas vitórias e seus desvios. O que se entende muitas vezes por educação é apenas o processo de integração da criança na sociedade, ou seja, é sinônimo de socialização. Esse conceito é teorizado tanto por certas correntes de pensamento, quanto praticado empiricamente pela maioria, sem maior reflexão. Nessa concepção isolada, ela pode se tornar um esforço de modelação do homem, abafando-lhe a individualidade e promovendo a padronização social. É o que faz, na maior parte do tempo, tanto a família, quanto a escola, quanto a educação, quanto todos os poderes vigentes, inclusive os meios de comunicação de massa. Então, a educação tem um aspecto conservador, mantendo status quo, não promovendo a evolução humana, e um aspecto autoritário, desrespeitando a individualidade do educando e deixando de desenvolvê-la no rumo de um ser humano rico de promessas de transformação. O homem se torna apenas o produto acabado de uma dada cultura e de todas as suas mazelas sociais. Evidentemente, a educação tem um aspecto socializador, mas socializar deve significar familiarizar a criança com a cultura e a organização social em que está inserida, mas não modelá-la absolutamente de acordo com esses padrões. O desenvolvimento da capacidade crítica, da criatividade e da autonomia do pensamento afastam esse perigo. Despertar na criança o sentido de justiça, solidariedade e amor ao próximo, porque esses são os valores essenciais para a formação de uma sociedade justa.
Ao contrário, socializar tem sido quase sempre ensinar à criança os padrões de injustiça, exploração, egoísmo e orgulho vigentes nas relações sociais e políticas. Usa-se comumente como justificativa. É preciso ensiná-la a viver neste mundo. E com isso, subentende-se que é preciso ensiná-la a lesar o próximo, a pensar em primeiro lugar em si e em seus próprios interesses. Porque o processo de socialização tem um aspecto de harmonização do indivíduo com a sociedade. Pode-se indagar até que ponto podemos educar uma criança para certos valores morais que não sejam vigentes nas sociedades humanas. Muitos se perguntam se isso não seria criar um conflito inconciliável e se essa criança, futuramente, teria condições de viver numa sociedade como a nossa. A resposta é muito simples. A organização da sociedade humana, com suas injustiças e discrepâncias, é passageira e está em constante processo de evolução. Ao passo que os valores morais são eternos. Educar uma criança para integrar-se na sociedade deve significar, assim, equipá-la de valores reais, com que ela possa justamente contribuir para a evolução dessa sociedade. Mas, como esses valores incluem a tolerância, a fraternidade, o amor ao próximo, não haverá para ela conflitos insuperáveis, pois a compreensão humana, fruto do amor, é o maior fator de harmonização externa e interna. Nas correntes mais avançadas da pedagogia, a partir de Rousseau, a educação começou a ser vista como os meios proporcionados à infância para o seu desenvolvimento autônomo. Desde Pestalozzi, passando por todo o movimento da escola ativa, por métodos diversos, como o de Montessori e o de Freinet, entre outros, por propostas de vários cunhos políticos, como a de tendências democráticas de Dewey ou de tendência anarquista de Herbert Read. Tem-se afirmado o princípio fundamental do respeito ao ser individual e a necessidade de compreensão, amor e liberdade, para que essa individualidade se desenvolva. Mas, ao mesmo tempo que teorias pedagógicas pregam a necessidade de individualização da educação, a partir do interesse, da capacidade, da vocação de cada um, também se advoga com toda a razão a necessidade de todos os seres humanos receberem algum tipo de educação. A consciência política dos direitos da criança, esboçados desde a Revolução Francesa e proclamados hoje pela ONU, defendidos por diversas entidades governamentais e não governamentais, por constituições, leis e manifestos, reconhece que, entre esses direitos fundamentais indiscutíveis, o direito inalienável à própria educação. E uma grande contradição tem permanecido insolúvel: a necessidade de individualização da educação versus a necessidade de dar educação a todos. E o que tem acontecido nos últimos séculos é o sacrifício da individualização. Educar a todos, coisa, aliás, que ainda não foi atingida na maioria dos países, tem significado massificar, homogeneizar, padronizar. A sociedade industrial tem produzido homens em série. Pensa-se que o direito geral à educação corresponde ao direito do Estado de dar esta educação. Portanto, o Estado planeja, o Estado determina, o Estado supervisiona e, por isso, massifica, padroniza. O Estado tem seus interesses políticos, econômicos, sociais, transitórios e muitas vezes amorais, que se chocam frontalmente com o desenvolvimento autônomo do indivíduo. O que o Estado promove não é necessariamente educação. Tanto isso é verdade que numa nação como a Alemanha, que há 2 séculos vinha sendo educada segundo os moldes estatais, provocou coletivamente a terrível tragédia nazista. Não era, portanto, um povo educado, mas padronizado, segundo certos parâmetros ideológicos impostos pelo Estado militarista, na antiga Prússia. A educação pressupõe a formação de homens autônomos e pensantes, e não a produção de massa de manobras para ditadores. Devemos achar, portanto, uma conciliação entre essas duas necessidades urgentes:
individualização da educação e educação para todos. Algo que não está muito claro para a maioria é a relação entre educação e instrução. Instrução é a transmissão de um conteúdo cognitivo. Pode ser também uma forma de educação, porém restrita. Mas para que a instrução seja de fato um dos aspectos da educação, o conteúdo transmitido deve ser verdadeiro. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto ao conceito de verdade, remetemos o ouvinte para a introdução. Todo conhecimento verdadeiro pode transformar o homem positivamente, e quem transmite um conhecimento pode provocar alguma mutação naquele que o recebe. Mas um livro ou um arquivo de computador ou o estudo da própria realidade podem ser uma fonte de conhecimento. Nesses casos, o autor do livro ou a realidade estão exercendo uma função instrutiva. Educação é um conceito mais global. A instrução não se confunde nem mesmo com educação intelectual, pois instruir é transmitir conhecimentos prontos, o que a escola convencional tem feito mais ou menos bem, segundo as circunstâncias. Educação intelectual é mais do que isso. É despertar a capacidade de autoinstrução, é formar o pesquisador da verdade, o amante da sabedoria, é provocar um ímpeto de busca e não apenas entregar algumas informações. E nós vamos falar também sobre a finalidade da educação, ou as finalidades da educação. A finalidade da educação está embutida em seu próprio conceito, é ajudar o outro a evoluir. Esta meta está em consonância com a finalidade da vida universal. Tudo evolui para a perfeição e está em harmonia com a finalidade particular da nossa existência na Terra. Aqui reencarnamos para darmos mais um passo nessa jornada infinita da evolução. Isso é a finalidade geral, primeira que devemos ter em vista num processo educativo, inclusive em nossa autoeducação, mas tornemo-la mais compreensível e desdobremo-la em seus múltiplos aspectos. A evolução do espírito, como sabemos, é um processo longo e penoso e provavelmente jamais termina, pois nunca chegaremos à perfeição de Deus. Nem sequer temos a noção da idade do nosso espírito. Não sabemos quantos milhões de anos já gastamos para chegar ao estágio evolutivo que alcançamos hoje. Estágio ainda deficitário. Não sabemos quantos milênios mais gastaremos para alcançar o nível da perfeição de Jesus. Por exemplo, o espírito mais puro que veio a esse mundo. Uma existência na Terra é uma breve etapa desse processo. Nela viemos adquirir algumas das virtudes que nos faltam, mas não nos será possível, nesse curto espaço de tempo, desenvolver todas as nossas potencialidades divinas. Assim, dentro dessa meta infinita de evolução, a educação deve preencher as seguintes finalidades específicas: contribuir para que o ser desenvolva na presente existência sua perfectibilidade possível no estágio evolutivo em que se encontra. Por exemplo, que na última encarnação foi um malfeitor, atrasado moral e intelectualmente, não poderá na atual existência se tornar um modelo de perfeição e sabedoria. Se a educação lhe proporcionar os meios de se tornar uma pessoa honesta, trabalhadora e crente em Deus, já terá feito muito, embora possa ainda conservar inúmeros traços de rudeza e ignorância. Já para um espírito com um adiantamento relativo, o fato de levar apenas uma vida honesta, cumprindo os deveres impostos pela sociedade, pode não bastar ao seu aperfeiçoamento. A educação só terá realizado a sua tarefa se lhe desenvolver um sentido a mais de sacrifício e renúncia a favor do próximo. Facilitar o cumprimento da missão específica que o Espírito trouxe à Terra, além de determinadas virtudes possíveis e necessárias a serem desenvolvidas nesta existência, há tarefas familiares, profissionais, sociais, que o Espírito pode estar incumbido de realizar. A educação deve ajudá-lo a descobri-las e a assumi-las. Facilitar o cumprimento da missão específica que o Espírito trouxe à Terra. Ajudar o indivíduo a revelar suas características individuais. A evolução, ao contrário do que muitos pensam, é um processo de individualização. Quanto mais progredimos, mais somos nós mesmos, originais, únicos, com talentos e virtudes singulares. Semear verdades e virtudes com vistas à serenidade, mesmo que
criatura, na atual existência, só realize um degrau reduzido de suas potencialidades. A educação pode alcançar outras vidas. Formar sempre educadores. O homem bem educado é necessariamente um educador. Quer dizer, um ser que recebeu e assimilou uma influência benéfica exercerá essa influência sobre outros. Aquele que sabe sempre deve ensinar. Aquele que ama sempre eleva. A sabedoria e o amor reunidos são sempre fatores de educação dos espíritos. Não é preciso escolher a profissão de professor para se ter uma responsabilidade educativa. A maioria dos homens e das mulheres tem filhos, portanto, a maioria tem uma tarefa educativa ainda maior do que a dos professores. E mesmo na ausência de filhos, em qualquer setor de atividade humana, podemos e devemos exercitar um papel educativo. Toda ação que contribui para a evolução dos homens é uma ação pedagógica. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Lição de um coração infantil. Foi ao visitar o hospital que o menino conheceu a garota doente. Ao entrar, ele teve uma vaga impressão de tristeza. Achou estranho. Afinal, o médico lhe mostrou um grande armário com pílulas contra a tosse, pomada amarela contra bolhas, pó branco contra a febre. Mostrou-lhe a sala, onde se podia olhar através do corpo de uma pessoa, como através de uma janela, para ver onde a doença se escondeu. Mostrou-lhe outra com um espelho, onde se operavam tantas coisas que ameaçavam a vida. Estranho, pensava o garoto. Se aqui impedem o mal de ir adiante, tudo devia parecer alegre e feliz. Por que estou sentindo tanta tristeza? O médico lhe explicou como a doença insistia em entrar no corpo das pessoas. Que havia 1000 espécies de doenças que usavam máscaras para que não pudessem ser reconhecidas e como era difícil manter a saúde. Explicou ainda que era preciso estudar muito para desmascarar, desanimar a doença, colocá-la para fora e atrair a saúde, impedindo-a de fugir. No entanto, quando entrou no quarto da doentinha, ele a achou muito bonita, mas pálida. Os cabelos se esparramavam pelo travesseiro. Ela lhe disse que não podia andar. Também não tinha muita importância, porque ela não tinha lugar nenhum para ir. Roberto lhe falou do jardim cheio de flores que ele tinha em sua casa. Ela pareceu se animar um pouco e respondeu que se tivesse um jardim, talvez sentisse vontade de sarar para passear entre as flores. Enquanto ela continuava desfilando sua tristeza, contando das pílulas e injeções que devia tomar todos os dias e dos exercícios que precisava fazer, Roberto pensava: para esta menina sarar, é preciso que ela deseje ver o dia seguinte. Se ela tivesse uma flor, com sua maneira toda especial de se abrir, de improvisar surpresas, talvez quisesse sarar. Uma flor que cresce é uma verdadeira adivinhação que recomeça a cada manhã. Um dia, ela entreabre um botão. Num outro, desfralda uma folha mais verde que uma rã. Num outro, desenrola uma pétala. Talvez esta menina esqueça a doença, esperando cada dia uma surpresa. Roberto afirmou que ela iria sarar e desejou ardentemente isto. Depois foi providenciar flores, diversas flores, e as colocou sobre a mesa perto da janela, aos pés da cama. Trouxe uma esplêndida rosa que parecia ir lentamente abrindo suas pétalas como se estivesse envergonhada, ou talvez quisesse guardar a surpresa para o dia seguinte. Então, a menina, que somente ficava olhando o teto e contando os buraquinhos da madeira, contemplou as flores e sorriu. Naquela noite mesmo, a tristeza saiu pela janela e a menina começou a mover as pernas. Você sabia que a medicina não pode quase nada contra um coração muito triste? E que para curar-se dos males físicos é preciso ter vontade de viver?
Todo bom médico sabe disso. E sabe também que para travar a luta ininterrupta contra a doença, preservando a saúde, é preciso ver nos pacientes seus irmãos. Em síntese, é necessário amar muito as criaturas. Só assim, ele tem condições de detectar as doenças e restabelecer a saúde dos seus pacientes. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, sempre reiteramos um pedido aqui no ar, para que nos abençoe e nos ampare, bem como todos os nossos queridos irmãos, ouvintes sintonizados com a nossa emissora. Dê a eles paz, tranquilidade e esperança em dias melhores, Senhor. Sabemos que são necessários para o nosso aprendizado e aprimoramento moral. Nós somos criaturas frágeis e precisamos muito do seu amparo, da sua fortaleza moral. Que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Falando de educação, né, Pedrosa? É um assunto muito valioso e também grande, né, em todos os aspectos. Então, a gente convida os nossos ouvintes a continuar sempre conosco, sintonizados nos nossos programas, para a gente estudar e aprender sempre. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.